convido você a clamar o Espírito Santo sobre a vida do João Paulo nesse instante. Pedir que o Espírito Santo venha encher o João Paulo nessa hora. Sim, amado Deus, eu quero entregar e consagrar o Senhor João Paulo nesse instante, ó Pai. Pedir, Senhor, autoridade, todos renovados com o Santo Espírito sobre a vida, sobre o ministério dele. Que o Senhor possa derramar a tua graça e tuas bênçãos, ó Pai. Usa do João Paulo nesta noite, ó Pai, para tratar conosco. O Senhor derrame, ó Pai, dose redobrada, dai autoridade, ó Pai. Vem inflamar o coração dele neste instante, ó Pai. Usa dos lábios de João Paulo nesta noite. Usa desse profeta levantado pelas suas mãos, modelada, forjada pelo teu Santo Espírito. Ele canta lá, Mariana, lá, mas Xiriele canta lá, Mariana, lá, mas ele canta lá, Suriele canta lá, Mariana, lá, Xiriele lá, mas Xiriele canta lá, Suriana, canta lá, Xiriele lá, ele canta lá, Suriana, ele canta lá, Mariana, lá, ele canta lá, Suriana, Xiriele lá, ele canta lá, Suriana, Xiriele lá, ele canta lá, Suriana, ele canta lá, Xiriele lá. Sim, Senhor, sinta-se à vontade de agir no João Paulo. Deus, bem-vindos, Senhor, no meio de nós. Derrama as tuas bênçãos, tuas graças sobre a vida do João Paulo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar também, Senhor, a vida, o ministério, a família dele, Senhor. Que Deus, o Espírito Santo, ó Pai, esteja sempre com João Paulo, Senhor. Que o Senhor possa derramar abundante graça sobre a vida dele, Senhor. E que nessa noite, ó Pai, ele seja a boca de Deus para nós, para falar não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Eu consagro, Senhor, essa pregação em tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe cada vez mais, Senhor, a vida desse profeta levantado por ti. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos? Amém. Podemos sentar. A paz de Jesus a todos. A paz de Jesus a todos. Amém. Antes de nós lermos o texto, se você quiser já ir procurando a palavra, está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Os ossos secos. Eu queria agradecer a todos aqueles que aceitaram o chamado de Deus, o convite do Senhor, e vieram para este final de semana participar do congresso Atalaias do Avivamento. O primeiro de muitos que ainda irão acontecer, numa proporção ainda maior em quantidade e em qualidade. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que vieram, que são fundadores de missão, de comunidade. Aqueles que vieram também, para poder ministrar o louvor para nós, o Ministério JPC esteve aqui sexta e sábado. Hoje os irmãos Revando a Chama também estão conosco, trazendo essa porção dobrada do Espírito através do louvor. Quero também louvar a Deus por você que saiu da sua diocese, que você que saiu da tua cidade e veio participar conosco aqui em Caçapava. Os irmãos de Três Pontas, os irmãos de Varginha, os irmãos de São José dos Campos, aqueles que vieram de Taubaté, ao irmão Wesley, Wesley que veio também de Brasília, ao Juninho que veio de Belo Horizonte, a todos aqueles que vieram, os irmãos de Lorena, me esquecendo, e aqueles que vieram de Cruzeiro e tantos outros lugares, para poder estar conosco neste final de semana, ouvindo a voz de Deus. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele sempre tem algo novo a nos entregar. Tudo aquilo que já foi apresentado aqui serviu para você crescer na tua fé e na tua comunhão com Deus. E aquilo que Deus hoje vai tratar a partir dessa palavra de Ezequiel 37 também vai servir para você crescer na sua fé e na comunhão com Deus. Então eu louvo e glorifico primeiramente ao nome daquele que me deu a graça de ser fundador de uma comunidade e de ter pessoas tão abençoadas dentro dela,
E eu queria até mesmo pregar, irmãos, né? Colocando todos aqueles que o Senhor me confiou como filhos espirituais dentro do carisma do profetismo e do avivamento. Então que Deus possa abençoar cada um de nós e que a palavra dele hoje nos leve a uma dimensão maior. Os ossos secos, Ezequiel 37, amém com misericórdia. Amém. Versículo 1. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre os ossos, sobre esses ossos. Ossos dessecados lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém vós músculos, farei de carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Todavia, não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sob seus pés, um grande, um imenso exército. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Olhando para a palavra de Deus, irmãos, para um salmo que escreveu um grande rei em Israel chamado Davi, ele vai dizer assim: ainda que eu passe pelo vale sombrio da morte, mal algum eu temerei, porque o meu Redentor está comigo. Quando você procura na história e começa a se aprofundar, você percebe que Davi trouxe para a vida dele aquilo que era o dia a dia de Davi. Então Davi atravessava o vale sombrio da morte para conduzir ovelhas do outro lado, para que elas encontrassem pastagem verdejante e água cristalina. Quando eu orava a Deus, Deus falava ao meu coração que também, irmãos, nessa noite será necessário que nós atravessamos o vale sombrio da morte. E Deus me confiou esta graça de poder conduzir as ovelhas do Senhor por esse vale sombrio da morte, para que do outro lado você encontre pastagem, para que do outro lado você encontre água cristalina, para que do outro lado você possa verdadeiramente receber aquilo que você veio buscar. E Deus é quem vai nos conduzir por esse vale, para que do outro lado você possa olhar e entender: Deus continua cuidando das suas ovelhas, porque Ele é o pastor supremo, aquele que dirige o seu rebanho. Eu quero que você entenda algo, irmão. A nação, o povo de Deus, havia sido exilado. Eles foram deportados a uma terra que não era deles. Eles foram levados para a Babilônia.
situação. Só que eu penso comigo, irmãos, que havia alguns remanescentes, que haviam alguns que estavam no meio do povo, que chorava, que olhava para o céu e se lembrava do tempo em que eles adoravam o Deus verdadeiro, e eles começaram a falar com Deus. Então lá no alto céu, irmãos, começou a brotar um incenso que vinha da terra, foi subindo em meio ao clamor que o povo levantava diante do Senhor, e chegando lá na eternidade, Deus começou a inalar um incenso daqueles que ainda esperavam que voltasse o culto, a adoração ao Deus verdadeiro, e Deus começa a inalar aquele incenso de agradável odor. Então Deus prepara uma comitiva, rasga o céu e começa a descer na terra. E ele vai aonde, João Paulo? Ele vai lá na Babilônia, irmãos, porque lá havia um homem chamado Ezequiel, e Deus queria tratar com ele, e Deus desce ali no exílio babilônico, e ele vai levantar aquele que havia sido destinado para ser sacerdote, para que ele levante sobre os seus ombros a graça de ser um profeta. E Deus levanta Ezequiel no meio do exílio, e lá no meio do exílio Deus começa a trazer revelações ao profeta. Então vai dizer a palavra que nós acabamos de ouvir, que Deus arrebata Ezequiel em espírito e leva ele para o meio de uma planície, e ali então o Senhor coloca Ezequiel, e Ezequiel começa a andar de um lado para o outro no meio da planície, e ele vai andando, e ele vai identificando que a planície estava coberta de ossos. Eu penso comigo que Ezequiel estava olhando os sacerdotes mortos, Ezequiel estava olhando profetas que haviam morrido. Irmão, Ezequiel estava olhando, e ele estava vendo levitas que estavam ali sepultados, os ossos estavam expostos no meio da planície. Então uma voz ecoa da eternidade e vai dizer assim: Ezequiel, poderia esses ossos que você está vendo voltar à vida? E o profeta, com sabedoria, sabendo que não é nada, ele olha para o Deus da eternidade e ele diz: Senhor, só o Senhor sabe se eles podem voltar à vida. Naquele momento, irmãos, há um tratamento de Deus para com o profeta, porque Deus queria mostrar ao profeta que era necessário que ele assumisse uma palavra diferenciada. Eu me recordo, irmãos, que Deus, ele sempre vai ter uma resposta para as necessidades da atualidade. Deixa eu dizer algo para você: quanto vale para você uma lágrima, meu irmão? Quanto vale para você uma lágrima? O tema dessa pregação é: as nações clamam por avivamento. Você sabe o que é avivamento, irmão? Avivamento é metanoia, é transformação de mente, é mudança de caráter. Sabe, irmãos, quanto custa uma lágrima? Você não sabe quanto custa uma lágrima. Você não sabe quanto custa uma lágrima de uma mãe que padece pelo seu filho, que está em meio à miséria, à dor, no sofrimento. Você não sabe quanto custa uma lágrima de pessoas que estão se esforçando no meio da corrupção para terem condições de sobreviver. Mas Deus sabe quanto vale uma lágrima. Irmãos, Deus, conhecendo o valor de uma lágrima, e uma lágrima, ela é um perfume agradável diante de Deus. No dia 11 de janeiro de 2004, eu saí da minha casa e eu fui para um lugar fazer uma experiência de Deus, porque eu estava saindo de uma condição de drogadição, 3 anos e meio afundado no crack. Eu fui para Canção Nova fazer um encontro, eu nem conhecia a Canção Nova, eu nem sabia o que era renovação carismática, mas eu fui impelido ali naquele momento a dar uma oportunidade para mim mesmo, e eu fui para Canção Nova. Eu cheguei na Canção Nova, Wesley, e eu fiquei lá no último lugar assentado. Começou a acontecer tudo aquilo que nós estamos acostumados. Pessoas oravam em línguas, pessoas corriam de um lado para o outro, pessoas pulavam, pessoas estavam entrando no mistério, e eu estava sentado numa cadeira, olhando tudo aquilo acontecer sem entender aquilo. E aí eu começo a perceber como que Deus trabalha. Irmão,
subindo até as narinas daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Quando ele começou a inalar, ele abriu o céu, começou a olhar sobre a terra, procurou nas igrejas, procurou nos encontros, procurou em retiro, e ele foi focar os olhos dentro da canção nova. Ele olhou um jovem que estava sentado numa cadeira, saindo do vício. E naquele dia, por conta das lágrimas que subiam de nações que clamavam em meio ao sofrimento e à dor, sem eu saber, lá no meio daquele povo, Deus olhou para o Espírito e disse: aviva o coração daquele jovem. Naquele dia, sentado, quando eu me levantei, o Espírito tomou a minha vida, e eu fui em direção ao meu pai. Eu olhei para ele e falei: pai, a partir de hoje eu vou ser pregador do Evangelho. Eu cheguei na canção nova, cativo pelas drogas, destruído pelo crack, mas quando eu saí de lá, eu saí diferente. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, escuta o que Deus quer te falar. Eu nunca vi um santo levantar a história da patrística da igreja e ele retroceder a sua caminhada. Quando um santo se levanta, o que ele abandonou, ele não toma de volta. O que ele renunciou, ele não toma de volta. Naquele dia eu morri para o mundo, meu irmão, e eu nasci para o Deus da eternidade. E eu disse: Senhor, se para o mundo eu fui 100%, a partir de hoje, para ti, eu vou ser 1000. Ah, meu irmão, eu me levantei, eu não estava trabalhando, eu ficava 5 horas lendo a palavra, eu rezava o meu rosário, eu ia para o sacrário adorar Jesus, eu tinha comunhão com Deus da eternidade, eu estava diante dele, e Deus foi tratando comigo, Deus foi realizando aquilo que ele precisava realizar. Por que, irmãos? Porque Deus, ele queria avivar a igreja. Então, quando ele me levantou, ele começou a colocar a mão sobre mim, e ele começou a me despertar. Porque, irmãos, ninguém acreditava em mim. As pessoas olhavam e diziam: esse João Paulo vai pregar, imagina, nem falar ele sabe. E Deus foi trabalhando, porque quando Deus coloca a mão no homem aqui nessa terra, querido, é como você olhar para a palavra de Jeremias no capítulo 18, desce a casa do oleiro, ele está trabalhando o vaso. Você pode até dizer: João Paulo, eu estou no meio da imperfeição, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Então deixa eu começar a bradar para você. No meio das lágrimas das nações, Deus não olha a tua imperfeição, Deus não olha a tua miséria, Deus olha o teu coração, disposto a ser um socorro para aqueles que estão sofrendo, padecendo, longe do olhar do homem. Deixa eu dizer para você algo, querido. Deus me levantou e começou a me levar para dentro da igreja. Eu era um jovem que conhecia a fé católica, eu ia na missa aos domingos. Quando Deus olhou para mim ali naquele estado que eu estava, ele pediu para o Espírito avivar o meu coração, e dentro da igreja, como cristão católico, o Espírito despertou o João Paulo para um tempo novo. E eu comecei para a igreja, comecei a olhar a realidade, e eu comecei a perceber, irmãos, que a igreja estava fria, precisando de vida, precisando de um despertamento. Escuta, irmão, a missão só acontece quando tem avivamento. Sem avivamento não tem missão. Sem avivamento não tem essa realidade que nós conhecemos de abraçarmos as nações, porque só vai para a nação quem está avivado, quem tem encontro com Cristo, quem foi cheio do Espírito de Deus. Então, se
avivamento. Deixa eu dizer algo para você: Deus vai te levar onde você nunca imaginou. Deus vai colocar você em lugares que você nunca um dia pensou estar. Eu estava indo, irmãos, numa padaria próximo da comunidade, e quando eu cheguei lá junto com dois irmãos, eu lembrei que eu tinha esquecido algo. Voltando para a comunidade, eu parei no meio do caminho e disse: irmão, espera aqui, eu vou voltar lá de novo na padaria comprar o que eu esqueci. Eu voltei na padaria, cheguei e comprei aquilo que eu tinha esquecido. Quando eu fui saindo da padaria, parou um carro na minha frente. O irmão buzinou, eu olhei para dentro, ele disse: vem aqui. Eu fui na porta do carro, olhei para dentro, ele disse: eu não sei qual denominação que é a sua, eu não sei aonde você busca, mas eu quero dizer para você: eu sou pastor da Assembleia de Deus, e Deus me fez parar o carro aqui no meio da rua para liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus manda dizer: prepara a tua mala, porque Ele vai te levar para lugares que você nunca imaginou um dia ir. Meu irmão, deixa eu dizer para você: Deus está preparando um povo que quer levar o avivamento sobre a face da terra, para despertar todos aqueles que precisam. Quando Deus desceu no meio do cativeiro que eu estava, e Ele me levantou profeta, irmãos, Ele me levantou profeta. Deus me fez um pregador. Só que, irmão, eu não prego só com o microfone na mão. Eu não prego só aqui para vocês. Eu não prego só em congresso. Eu não prego só no meio de multidão. Não, querido. Quando Deus me levantou para ser profeta. Ele me levantou para fazer a diferença. Do mesmo jeito que eu estou aqui nessa noite, na frente de uma assembleia, com o microfone na mão, com caixas de som ligada. Meu irmão, eu já saí da minha casa com meu filho chorando para ele não ir para a missão, e eu fui para a missão e fiquei lá, batendo de casa em casa, comendo o que eles tinham, andando de moto, andando daquilo que eles podiam fornecer, sendo entregue aos riscos da missão, dormindo 11h30 da noite, acordando 5 horas da missão, 5 horas da manhã, porque Deus me despertou para ser profeta. E eu quero começar a dizer para você, irmão, que há uma diferença entre profeta e pregador, porque pregador está cheio dentro da igreja. Tem muitos pregadores que se intitulam pregadores, mas não pregam a verdade, não denunciam, não anunciam, não falam aquilo que Deus está pedindo, e quando colocam palavras nos seus lábios, são palavras que não vêm do coração de Deus, são falsas profecias que eles começam a liberar. Sabe por que eles começam a nos perseguir? Como Wesley dizia: porque tem o rabo preso com o diabo, porque não tem comunhão com Deus. Então, quando vê um profeta se levantando, eles querem perseguir, eles querem se levantar contra o profeta de Deus. Só que, meu irmão, não adianta se levantar contra o profeta de Deus, porque aquele que foi ungido pelo Senhor, ele foi ungido para fazer a diferença. E eu quero dizer para você: eu vou continuar sendo profeta aonde Deus me enviar, goste o homem ou não, goste os coordenadores da renovação carismática ou não, goste aqueles que estão na liderança dos movimentos ou não. Eu não tenho rabo preso com o diabo. Quando Deus manda falar, eu falo. Quando Ele manda calar, eu calo. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Entenda bem, meu irmão, quando nós fazemos a vontade de Deus, é Deus quem está do nosso lado, nos guardando, nos amparando, nos socorrendo. E ainda que eles fechem a porta, ô meu irmão, sabe o que abre porta? Que abre porta não é manipulação, não é hipnose, não é persuasão. Que abre porta, meu joelho no chão, comunhão com Deus. A porta do meu quarto fechada, o Deus que me chamou é o Deus que vai abrir as portas para que eu possa ir para as nações. Eu não sei onde Ele vai me enviar, mas aonde Ele me enviar, eu quero ser como Ele, caminhando na terra. Ele ficou 3 anos andando, 3 anos no meio do povo. É pouco tempo se você for bem. Ele ficou 30 anos oculto, 3 anos caminhando, 3 anos pregando, 3 anos operando. Só que 3 anos de ministério, todos aqueles que se encontraram com Ele deixou uma marca diferenciada. Meu irmão, eu tenho pedido para Deus, que Deus me dê a graça de me encontrar com todos aqueles que entrarem no meu caminho e deixar na vida dele uma marca diferenciada.
O profeta faz a diferença. Ele é maçuriando, ele cantar. Ele é maçuriando, ele. Maçuriando, ele. Eu não sei se você é da renovação carismática. Eu não sei se você tem espiritualidade. Eu creio que sim. Mas eu quero falar um pouquinho, porque é verdade daquilo que tem acontecido. Deus trabalha mediante a necessidade da igreja.